Olá, Núbia, boa noite. Somos nós hoje? Boa noite, Núbia. Tá por aí, Núbia? Pareça, Núbia. Oi, boa noite. Só Oi, a gente. boa noite. Núbia é sobrevivente, conseguindo chegar aqui na 27ª aula. Parabéns, Núbia. Hoje a gente começa a nova fração do nosso curso, a terceira e última parte, né? Que é o controle de constitucionalidade, ou melhor, que é o processo constitucional, onde veremos tanto o controle de constitucionalidade quanto ações constitucionais. Percorremos até aqui uma longa vereda de teoria da Constituição, organização dos Estados e Poderes, e agora a gente vai para essa parte aqui tão aguardada, que é o controle de constitucionalidade. Deixa eu acertar aqui os meus ponteiros para a gente começar. Hoje tenho apenas a Núbia para interagir, então todas as perguntas vão ser destinadas à Núbia. A Núbia faz a pergunta, a Núbia responde a pergunta, lê a questão, comenta, de um tudo, né? Pau para toda obra. Primeiro ponto, Núbia, que merece aqui a nossa reflexão já que nós estamos virando essa página do estudo do direito constitucional para o estudo do processo constitucional, qual é a relação entre a Constituição e o processo constitucional? Parece ser bastante óbvio, mas essa resposta não é tão simples assim. Ela demanda aqui alguns apontamentos importantes. O primeiro ponto quando eu estudo o processo constitucional, eu estudo pelo menos a partir de duas perspectivas. Então, o processo constitucional pode ser estudado, numa primeira perspectiva, a partir de um foco propedêutico, de um foco introdutório, tendo por referência a teoria geral do processo. E aí, quando eu falo processo constitucional, eu estaria fazendo menção ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, que é essa perspectiva principiológica que estrutura o processo como um todo e que emerge da Constituição. Essa seria uma vereda para estudo do processo constitucional, que costumeiramente ocorre quando nós estudamos teoria geral do processo. Mas essa não é a nossa opção para este curso, para o estudo de processo constitucional. A nossa opção para este curso, para estudarmos processo constitucional, é nos aventurarmos, tá? Percorrermos, desbravarmos o controle de constitucionalidade e as ações constitucionais. O controle de constitucionalidade tendo em vista a preservação da própria Constituição, né? Sempre firmando, assegurando que as normas infraconstitucionais mantêm conexão formal e material com a Constituição. Então, um primeiro objetivo dessa segunda perspectiva seria exatamente esse, a preservação da Constituição, da compatibilidade vertical entre a Constituição, que está no topo da pirâmide normativa, a famosa pirâmide de Hans-Kelsen, e as normas infraconstitucionais que vêm em seguida, que vêm a reboque. E ainda nessa perspectiva de processo constitucional, eu preciso analisar também as ações constitucionais, os chamados remédios constitucionais, que se destinam a conferir ao cidadão instrumentos capazes de concretizar, de materializar aquilo que a Constituição lhe assegura. A Constituição lhe assegura liberdade, a Constituição lhe assegura segurança, a garantia da propriedade privada e outros tantos direitos. Mas não basta declarar, é preciso efetivar direitos. E para efetivar direitos, é necessário se contar com instrumentos, é necessário se contar com mecanismos capazes de fazer prevalecer esse direito. E é isso que a gente encontra nas ações constitucionais que vão para o segundo turno dos nossos estudos. Lá veremos habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular, né? Tudo isso nós veremos quando do estudo das ações constitucionais, mandado de segurança, enfim, chegaremos lá. Mas antes disso, e aqui nós começamos o nosso estudo em 9 aulas a respeito de controle de constitucionalidade. Então, qual a relação do processo constitucional com a Constituição? A relação é total.
não há processo constitucional sem se considerar as normas constitucionais, seja para preservação da própria Constituição, no controle de constitucionalidade em nível material e nível formal, seja para garantir ao cidadão os direitos assegurados por essa Constituição, mediante o ajuizamento, a impetração de ações constitucionais. Outro ponto que merece a nossa reflexão é o que justifica a condição de primazia da Constituição. Ou seja, por que a Constituição está no topo? Por que não a lei? Por que não o parlamento? Por que se optou pela Constituição? Essa questão ela pode ser respondida de maneiras distintas, mas me parece que a maneira mais pontual de se respondê-la é entender que, firmando-se essas bases formalmente em Constituição, de direitos e garantias fundamentais, da organização do Estado e dos poderes, se está assegurando que, posteriormente, maioria eventual não subverta os direitos assegurados pela Constituição, inclusive os direitos assegurados a minorias. Então, se eu tenho uma Constituição e eu garanto aqui a propriedade privada, e isso está firmado em Constituição, e a Constituição é a lei fundamental, é a lei do Estado que deve reger todas as demais e as atividades governamentais, eu asseguro que a eventual ascensão de um novo poder não vai subverter esses princípios, esses preceitos assegurados na Constituição, ainda que para tanto conte com uma maioria. Então, é importante que se tenha no topo a Constituição, esse documento inicial, preservando-se ali num período de razoável imparcialidade, construção, quais são as bases do Estado. Porque senão, a qualquer tempo, essas bases poderiam ser alteradas. Se ao invés da primazia, da prioridade da Constituição, nós tivéssemos, por exemplo, a prioridade do parlamento, nós incorreríamos nessas dificuldades e nesses riscos. Mas, com a Constituição no topo, isso, de alguma forma, nos confere certa segurança. Outro ponto que merece a nossa consideração, Núbia, é sob qual critério apura-se o objeto constitucional? Ou seja, o que é Constituição? E aí a gente precisa lembrar que a Constituição ela pode ser considerada tanto numa perspectiva formal quanto numa perspectiva material. Se nós considerarmos sob a perspectiva material, Constituição será o documento, a legalização que organiza o Estado, que organiza os poderes e que assegura direitos e garantias fundamentais. Para que aquele documento seja Constituição, ele necessariamente precisa tratar dessas matérias: organização do Estado, organização dos poderes e direitos e garantias fundamentais. Isso se nós adotássemos essa perspectiva material. Aqui no Brasil, nós não adotamos a perspectiva material, nós adotamos um critério formal. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que estiver firmado na nossa Constituição, ainda que não se trate de organização do Estado, ainda que não se trate de organização dos poderes, ainda que não se trate de direitos e garantias fundamentais, se tão só estiver no corpo da nossa Constituição ou entre os dispositivos da ADCT, trata-se de norma constitucional. E se trata de norma constitucional, corresponde à norma parâmetro para a operação de controle de constitucionalidade com norma objeto. Para ficar bem clara essa ideia, basta lembrar que no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, há um dispositivo que dita que o Colégio Dom Pedro II deve ser mantido na esfera federal. O colégio, salvo engano, alocado no Rio de Janeiro. A Constituição, veja, o principal documento legislativo do Brasil, assegura, em seu artigo 242, parágrafo 2º, que o Colégio Dom Pedro II deve ser mantido na órbita federal. Veja, isso tem alguma relação com a organização do Estado? Não. Isso tem alguma relação com a organização dos poderes? Não. Isso tem alguma relação com direitos e garantias fundamentais? Não.
Mas é Constituição? É. Por quê? É Constituição porque está na Constituição. Porque nós adotamos o critério formal e não o critério material. De toda forma, para que se seja uma Constituição, é necessário que tenha organização do Estado, organização dos poderes, direitos e garantias fundamentais. Há quem diga que, por intermédio do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, se estabeleceu uma margem, um flerte da Constituição brasileira com o critério material. Porque dita lá o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que os tratados, as convenções internacionais, elas podem ser admitidas como Constituição se elas suprirem os critérios da emenda à Constituição. Então, elas passam a ser equivalentes à Constituição e elas passam a ser Constituição, no fim das contas. E, para isso, se observa um critério material. Qual é o critério material? Que esses tratados, que essas convenções, elas sejam correspondentes a direitos humanos. Se for a respeito dessa matéria, direitos humanos, que nada mais é do que direitos e garantias, isso pode ser admitido no Brasil como Constituição. E daí, alguns dizerem que essa margem de acesso de matéria à qualidade de Constituição seria um flerte da nossa Constituição com o critério material. Mas o fato é que, em regra, a resposta básica é que nós adotamos o critério formal para entender que Constituição é tudo aquilo que está positivado no nosso texto, na Constituição de 1988. Outra questão que emerge é qual a natureza de lei ou ato normativo declarado inconstitucional. Se eu declaro inconstitucional aquela lei, o que acontece com ela? Ela é morta desde a origem. Ela é atacada em sua validade, desde a origem. Ou seja, quando eu declaro uma norma inconstitucional, eu entendo que estão sendo aplicados efeitos retroativos. Em regra, adotou-se no Brasil a teoria da nulidade. Então, quando eu declaro a lei inconstitucional, eu estou dizendo que ela, desde a sua origem, não tem mais validade, certo? É claro que há exceções, e essas exceções correspondem à modulação de efeitos, que veremos mais adiante, quando se quer resguardar a segurança jurídica, excepcional interesse social, é possível modular os efeitos. E aí, ao invés de ter efeitos retroativos, os chamados efeitos ex tunc, com T de tatu, eu admito a modulação de efeitos para ter efeitos ex nunc, com N de navio, daqui por diante. Né? Então, essa aí é a natureza daquela lei, daquele ato declarado inconstitucional. Em regra, validade atacada desde a origem, mas é possível observar os critérios do artigo 27 da Lei 9868 de 99, ou, tratando-se de ADPF, do artigo 11 da Lei 9882 de 99, que se module os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Princípios. Quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu não posso deixar de considerar, obviamente, que eu estou considerando, conferindo à Constituição primazia, preponderância, supremacia. Então, o princípio basilar do controle de constitucionalidade é a supremacia da Constituição. A Constituição está no topo, de maneira que todas as demais normas, as normas infraconstitucionais, elas devem estabelecer paralelo com a Constituição. Elas devem estar alinhadas com a Constituição, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material. E como a Constituição está no topo e todas as demais normas vêm abaixo dela, o que há aí é um exercício de compatibilidade vertical. Todas as normas que vêm abaixo têm que ter compatibilidade com a norma que está acima. Então, esses são os princípios básicos do controle de constitucionalidade. A Constituição é suprema, ela está no topo, todas as demais normas precisam estar alinhadas com a Constituição, e isso corresponde à compatibilidade vertical.
Efeitos da decisão que decreta a inconstitucionalidade. O que acontece com essa norma? Segundo o sistema norte-americano, que nós adotamos inicialmente, a decisão ela é declaratória e ela tem efeitos retroativos, ex tunc, e a afetação da validade do ato normativo. E essa é a nossa regra. Nós adotamos a teoria da nulidade. Nós adotamos de maneira mais específica esse sistema norte-americano. E isso corresponde a declarei a norma inconstitucional, eu, o STF, por exemplo, declarei a norma inconstitucional, eu estou declarando ela inválida desde a sua origem, portanto, é uma decisão com efeitos retroativos. Por outro lado, admitindo-se aí também, em parte, o sistema austríaco, o sistema europeu, o sistema especialmente desenvolvido pelo Hans Kelsen, né, que o tornou o jurista mais famoso do século XX, isso aí em meados da década de 20 do século passado, então, por volta de 100 anos, isso foi bastante desenvolvido também em cenário europeu, o Hans Kelsen austríaco, né, daí essa ideia de sistema austríaco ou europeu, em que a decisão, ao invés de declarar a norma inválida, ela constitui a norma para que ela não tenha mais eficácia dali por diante. Ela passa a ser, ela é válida de quando ela nasceu até então, mas dali por diante, dali para frente, com efeitos ex nunc, N de navio, os efeitos prospectivos, há uma afetação da própria eficácia da norma. Ela será válida até aquele ponto, mas daqui por diante ela não tem mais eficácia e, como eu mencionei anteriormente, isso se dá aqui no Brasil quando se recorre à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. E o modelo brasileiro, como mencionei, adotado aqui, é a regra, a teoria da nulidade, é o modelo norte-americano, embora também exista margem para o sistema austríaco, o sistema europeu. E a modulação de efeitos. O sistema norte-americano, amparado pelo princípio da nulidade, pode comprometer a boa-fé, segurança jurídica e interesse social? Poderia comprometer. E exatamente por isso, considerando que muitas relações foram feitas antes da norma ser declarada inconstitucional, a fim de zelar pela segurança jurídica, a fim de zelar pela boa-fé, a fim de zelar pelo excepcional interesse social, é que nós podemos modular os efeitos. Nós é muita gente, no caso o Supremo Tribunal Federal, mediante votação de 2/3 dos seus ministros, o que equivale, portanto, a 8 ministros. O quórum mínimo, né, de instalação ali para várias questões é de 6 ministros e tudo mais, mas para que se declare, para que sejam modulados os efeitos, demanda-se 8 ministros. Aqui é uma questão interessante e entra no ponto, caso prático, famoso, aconteceu aqui no estado de São Paulo, município de Mira Estrela, e ele deve ter especial atenção, porque às vezes há dúvida se a modulação de efeitos, se ela pode ocorrer apenas no controle de constitucionalidade concentrado, ou se ela também pode ocorrer no controle difuso. Só para refrescar a memória de vocês, né? Não da Nubia, que com certeza sabe, mas de vocês eventualmente que estão assistindo e que não se lembram, o controle de constitucionalidade concentrado é aquele que se faz em abstrato e se chama concentrado porque ele se concentra em um tribunal. Então, o Supremo Tribunal Federal faz controle de constitucionalidade em abstrato, né, norma por norma, sem um caso concreto, tendo por norma parâmetro a Constituição Federal. O Tribunal de Justiça Estadual faz controle de constitucionalidade concentrado, portanto, em abstrato, tendo por norma parâmetro a Constituição Estadual. E em ambos os casos, é possível fazer, obviamente, modulação de efeitos. Agora, é possível modular efeitos também em controle difuso, ou seja, controle que envolve um caso concreto, que parte lá, eventualmente, de uma primeira instância, que não tem por finalidade principal resolver constitucionalidade, mas incidentalmente acabam por resolver questão de constitucionalidade, portanto,
Um controle difuso se chama difuso, porque alcança todos os juízes, todos os tribunais, e não apenas o STF, não apenas o TJ estadual. Tá? É possível, nesses casos, também fazer modulação de efeitos? Sim, é possível. Nesse caso aí, por exemplo, no município de Mira Estrela, o que aconteceu? Havia lá uma votação, uma lei local, e que estabelecia um número de vereadores superior ao número de vereadores determinado na Constituição, artigo 29 da Constituição, para aquele número de habitantes daquele município. E aí essa norma chegou ao ponto de ser declarada inconstitucional, foi afastada e tudo mais, e se questionava, tá, mas os vereadores que receberam os seus vencimentos, os seus subsídios, não deveriam devolver os valores recebidos? Esse era o pedido, veja vocês, pasmem, e esse era o pedido do Ministério Público Estadual. Você, vereador, você que agora se vire nos 30 para devolver aquilo que você recebeu nesse período, porque você não deveria estar aí não, irmão. Não tinha vaga aí para você. E aí, o juízo, né, com, com bastante clareza e parcialidade, né, me parece com acerto, entendeu que, muito bem, não tem essas vagas, esses vereadores que ficaram nessas últimas posições deixam de exercer o seu mandato, mas o que eles receberam, até porque há grande possibilidade de já terem gastado, inclusive. Então, não cabe a eles agora devolver. E o que é isso? Isso é modular os efeitos da decisão. Porque, pela lógica pura da teoria da nulidade, se eu afastei a norma, então eu afastei tudo que aconteceu antes. Então, aqueles vereadores, de fato, não deveriam ter recebido o que receberam. Mas se eu modulo os efeitos por segurança jurídica, por bom senso, por excepcional interesse social, por boa fé, né? Então é possível a modulação dos efeitos. Espécies de inconstitucionalidade. Isso que a gente já falou tantas vezes aqui. Vai chegar o dia que nós veremos as espécies de inconstitucionalidade. Vale lembrar que essa inconstitucionalidade ela pode ser por ação e ela também pode ser por omissão. Às vezes, há um espaço ali na legislação que corresponde a uma omissão inconstitucional. Deveria haver legislação, mas naquele local, naquele espaço onde deveria haver uma legislação, o que há é um espaço vago, o que há é uma omissão, o que há é uma omissão inconstitucional. Isso pode redundar, inclusive, no ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Agora, não vamos tratar da inconstitucionalidade por omissão nesse momento, trataremos quando estudarmos a ADO, quando estudarmos o mandato de injunção. Então, por hora, as nossas atenções se concentram aqui na inconstitucionalidade por ação. E essa inconstitucionalidade por ação, ela pode ser formal, material e por decoro parlamentar. Se a inconstitucionalidade por ação é por vício formal, ela ainda pode ter outras espécies. Ela pode ser inconstitucionalidade formal orgânica, e orgânica vem disso mesmo, de órgão. O que isso quer dizer? A lei deveria ser feita pela União, foi feita pelo Estado. A lei deveria ter sido feita pelo Estado, mas foi feita pelo município. Ah, mas a lei é boa, a lei funciona, a lei impede, disciplina o uso do cinto de segurança. Mas essa lei que disciplina o uso do cinto de segurança, ela deveria ser municipal ou ela deveria ser disciplinada pela União, segundo o artigo 22, inciso 11? Mas a lei é boa, a lei funciona. Pouco importa. Estamos diante de uma inconstitucionalidade formal, orgânica, porque a lei que deveria ter sido feita pela União, hipoteticamente, foi feita pelo município. Então, se vem do órgão errado, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade formal. De que espécie? Inconstitucionalidade formal orgânica. Essa inconstitucionalidade formal também pode ser propriamente dita, quando ela não se observa o processo legislativo. Para uma lei ser feita, uma série de regras precisa ser observada. A gente viu isso lá em Organização dos Estados Poderes. Fase de iniciativa, fase constitutiva, fase complementar, quem é competente para isso, quem é competente para aquilo. Se isso não era observado, viola-se o devido processo legislativo. E se é violado o devido processo legislativo,
Nós estamos diante de uma inconstitucionalidade formal propriamente dita. E essa inconstitucionalidade formal propriamente dita, ela ainda é de duas espécies. Ela pode ser por vício formal subjetivo, ou seja, a iniciativa para essa lei deveria ter vindo do Senado, mas veio da Câmara dos Deputados. A iniciativa para essa lei deveria ter vindo do presidente, como dita lá o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Uma série de matérias que é a iniciativa do presidente. Mas veio de um deputado federal. Então, estamos diante de uma inconstitucionalidade formal, propriamente dita, por vício subjetivo. Por que subjetivo? Porque vem da pessoa, que não foi a pessoa certa que deflagrou, que deu iniciativa ao processo legislativo. E esse vício formal propriamente dito também pode ser objetivo, que é quando o próprio processo legislativo ele não foi observado. Exemplo, o clássico. Se nós vamos aprovar uma lei ordinária, se a matéria pode ser aprovada mediante lei ordinária, eu só dependo de maioria simples. Então, a sessão foi instalada com maioria absoluta, e uma vez instalada a sessão, eu só dependo de aprovação por maioria simples para aprovar a lei ordinária. Por outro lado, se eu vou aprovar uma lei complementar, eu dependo de maioria absoluta. Então, se eu tenho 100 parlamentares e apareceram 51 parlamentares, temos quórum para instalar a sessão? Temos. Mas para aprovar uma lei complementar, eu preciso que os 51 parlamentares se manifestem favoravelmente. Porque para aprovar uma lei complementar, eu preciso de maioria absoluta. Ah, eu aprovei uma lei complementar, mas aprovei com quórum de legislação ordinária. Então, essa lei é inconstitucional, por inconstitucionalidade formal, propriamente dita, com vício objetivo. Certo? O que mais? Inconstitucionalidade por violação a pressupostos objetivos do ato. Então, temos a inconstitucionalidade por ação, e ela pode ser formal, com as suas espécies, ela pode ser material, veremos a seguir, e ela pode ser por violação a pressupostos objetivos do ato. O que é isso? Antes mesmo de eu deflagrar o processo legislativo, é necessário que uma série de pressupostos sejam observados. Se esses pressupostos não são observados, então essa lei ela é inconstitucional. Que espécie? Formal, por violação a pressupostos objetivos do ato. Quais são os exemplos? Medida provisória. Foi decretada aqui, editada a medida provisória, mas a situação não é relevante. A situação não é urgente. A relevância e a urgência são pressupostos objetivos do ato. Antes mesmo de eu trafegar pelas instâncias legislativas, eu analiso os pressupostos, eu analiso as bases desse ato. E no caso da medida provisória, a relevância e a urgência devem ser consideradas. No artigo 18, parágrafo 4º, que a gente também viu quando estudou a Organização dos Estados e dos Poderes, a gente viu a formação do Estado, a formação dos municípios, dos Estados-membros, dos municípios, dos territórios. A gente viu que tem uma série de requisitos a serem cumpridos. Ah, precisa de legislação federal complementar, precisa de plebiscito, precisa de estudo de viabilidade municipal, uma série de requisitos. Então, antes mesmo de se fazer a lei mencionada nesses parágrafos do artigo 18, antes mesmo disso, é necessário que se observe os pressupostos objetivos para esse ato. Se esses pressupostos não são observados, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade formal por violação aos pressupostos objetivos do ato. Então, essas são as 3 espécies de inconstitucionalidade formal. E a inconstitucionalidade material? Enquanto a inconstitucionalidade formal atenta contra a forma, como o próprio nome diz, né? Veio do órgão diferente, era para vir do Estado, veio da União, era para ser iniciativa do presidente, foi iniciativa do Senado, era para observar os pressupostos objetivos do ato e não observou, ou seja, a forma para a feitura da lei não foi observada, então, inconstitucionalidade formal. E a matéria é o conteúdo. Tá? Se, usando aqui um exemplo simples, se essa embalagem que reserva água é a forma que a lei deve observar, a própria água é o conteúdo que deve ser observado. Então, se essa forma cilíndrica
supondo que acho que é isso mesmo, né? Se essa forma cilíndrica desse copo não foi observado, então nós estamos diante de uma inconstitucionalidade formal. Se o conteúdo que está dentro desse copo, eu comprei água mineral, mas veio suco de laranja, veio cerveja, veio pinga, cachaça, como diz lá em Minas. Está errado, porque veio o conteúdo errado. Não veio o conteúdo que se alinha com o parâmetro. O que eu fui buscar foi água. Eu não fui buscar bebida alcoólica, eu não fui buscar açúcar, eu fui buscar água. E o conteúdo deve estar alinhado com a Constituição. Então, se eu faço uma lei que viola o princípio da igualdade, que viola a liberdade, que viola a propriedade, que viola a segurança dos ajustes das relações sociais, enfim, eu estou violando o próprio conteúdo da Constituição. Isso também corresponde à inconstitucionalidade. Só para exemplificar, a gente vê aqui remuneração para a categoria de servidores. Temos aqui dois servidores, um homem e uma mulher. Ah, ela é mulher, ela vai ganhar mais, porque ela é mulher, e não por uma questão de fato técnica, uma questão de fato legal. Tá? Então, claro que há discrimen, há algumas situações que demandam diferenças a depender das pessoas, mas pensando assim, numa perspectiva formal e não substancial, a remuneração dos servidores deve ser igual. Se essa remuneração para uma carreira é de uma forma e para outra carreira idêntica ou semelhante de outra forma, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade. De que espécie? Material. Restrição da participação de candidatos em concurso público em razão de sexo ou idade. Abre o concurso público, vem o edital. Ah, aqui só, só pode participar se for homem, ou só pode participar se for heterossexual. Isso violaria a Constituição? Sim, violaria a Constituição. Por quê? Porque lá no artigo 3º da Constituição, lá no artigo 5º da Constituição, se garante a igualdade entre as pessoas. Se afasta a possibilidade de discriminação. Então, o ambiente público, ele não é o ambiente adequado para qualquer espécie de distinção dessa natureza, se é que mesmo no ambiente privado é lugar para distinções dessa natureza. E, por fim, uma outra espécie de inconstitucionalidade que alguns doutrinadores mencionam e alguns doutrinadores não mencionam, seria o vício por decoro parlamentar. E essa hipótese ela se deu em especial no período que se discutia o chamado mensalão. Ou seja, eu tenho aqui uma série de parlamentares e eu abro para cada uma caixinha, uma contribuição, um caixa 2, para que eles votem em determinado sentido. Então, se eles votaram em determinado sentido porque receberam um valor para isso significa que essa votação deles supostamente está viciada, porque ele não externou no seu voto a sua vontade legítima, amparada pelo suporte dos eleitores. Ele externou a sua vontade contaminada, o seu decoro, a sua honradez, a sua honestidade, a sua responsabilidade parlamentar foram violados. E se foram violados, esse seu voto, ele é pernicioso, ele é imundo, ele é contaminado. E aí se discute. A lei aprovada em circunstâncias dessa natureza, em que houve voto com contaminação do parlamentar, essa lei é inconstitucional? Esta questão chegou à apreciação do STF, veio desenrolando desde lá do mensalão e chegou à apreciação do STF em 2020. Já havia um parecer a respeito do Procurador-Geral da República e a decisão do STF é a seguinte: no caso do mensalão, no caso dessa decisão aqui sobre a reforma previdenciária, acho que esse foi o caso, essa lei ela não está perdida, ela não é inconstitucional, porque o número de parlamentares condenados, em que foi demonstrado que eles votaram de maneira corrupta, de maneira contaminada, não é um número suficiente para mudar o desfecho daquilo que foi votado. Então, imagine, só na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados.
E aí, digamos que 15 deputados foram condenados. O voto deles teria sido suficiente para mudar a decisão? Não teria sido suficiente. E há quem questione isso, embora essa tenha sido a decisão do STF, há quem questione, e o questionamento é o seguinte: tá, foi condenado 2 ou 3, foram condenados 15, mas esses 15 eles eram líderes de bandos. Então, esse foi condenado, mas ele contaminou o cesto inteiro. Uma galera que votou junto com ele, e essa galera só não foi condenada. Só não descobriram que foram que eles receberam também, mas que também votaram nesse sentido, em razão de ter um voto contaminado. A posição do STF foi: ok, isso pode ter acontecido, mas nós não temos provas de que isso aconteceu, nós vamos julgar conforme as provas que temos. E diante daquilo que nós temos, é que houve contaminação desse número de parlamentares, mas não foi um número suficiente para contaminar a decisão que aprovou esta ou aquela lei. Então, essa seria, segundo alguns doutrinadores, mais uma espécie de inconstitucionalidade. Temos a inconstitucionalidade formal, que pode ser constitucionalidade formal orgânica, propriamente dita por vício subjetivo ou por vício objetivo, e inconstitucionalidade formal por violação dos pressupostos objetivos do ato. Temos a inconstitucionalidade material, que é quando se viola o próprio conteúdo, os princípios, os dispositivos da Constituição, e há quem diga que há ainda uma terceira espécie de inconstitucionalidade, que é por vício de decoro parlamentar. E com isso, concluímos os nossos trabalhos, as nossas considerações. Núbia, caso tenha alguma dúvida, este é o momento. Alguma dúvida, Núbia? Núbia Eu queria representando pontuar, estava os pensando, 29 inscritos no curso. eu só queria aproveitar a oportunidade para pontuar uma coisa que eu estava observando sobre a inconstitucionalidade formal orgânica. Você falou que ela vem de órgão, né? Que veio do órgão errado. Mas ela é bem confundível, no meu ponto de vista, com a formal propriamente dita subjetiva, porque aqui você também tem uma confusão de qual entidade que iniciou a fase, né, de procedimento legislativo. Então, eu entendo que a orgânica está mais ligada à competência. O seu ponto é muito interessante. Outras pessoas eu lembro já me terem suscitado essa questão. A inconstitucionalidade orgânica está relacionada a ter vindo do órgão errado. A inconstitucionalidade propriamente dita por vício subjetivo é que se deu a iniciativa pelo órgão errado. Então, veja, lá na orgânica é o Estado promulgando uma lei sem ter competência para promulgar essa lei. Na propriamente dita por vício subjetivo, é só a iniciativa para se começar a discutir sobre essa lei. Então, digamos, o Senado teve a iniciativa. Depois, quem aprovou, no fim das contas mesmo, foi o Senado, junto com a Câmara dos Deputados, se cumpriu todos os parâmetros e saiu essa lei pela União, de onde deveria ter saído mesmo. Então, a contaminação é lá na iniciativa, não é no órgão, no processo como um todo, ter vindo do lugar errado. Lá na orgânica, não. Veio do município, mas espera aí, isso é competência da União. Veio do Estado, mas espera aí, isso é competência do município. Na propriamente dita, não é nessa perspectiva de quem aprovou aquela lei, é na perspectiva de quem startou o processo legislativo. Essa é a distinção, tá bom? Muito bem, temos aí uma questão de 2021, Luber, para te testar os seus conhecimentos. A União, com o objetivo de recrudescer, né, piorar, hipertrofiar o combate aos crimes contra o patrimônio, insere, por meio da Lei Ordinária Federal X, um novo artigo no título 2º da parte especial do Código Penal, dispondo que as penas de prestação de serviço à comunidade, se não forem cumpridas em até 10 dias após o trânsito em julgado da condenação, comunicam-se, desde que maiores de 18 anos e menores de 60 anos, aos parentes em linha reta dos condenados. Ou seja, o que essa lei está dizendo?
eu vou aplicar essa pena de prestação de serviço à comunidade, e isso não alcança só quem cometeu o crime, não. Isso alcança, comunica-se aos parentes em linha reta dos condenados, desde que maiores de 18 anos e menores de 60 anos. Estou repetindo aqui o enunciado que diz: a União, com o objetivo de piorar, né, de deixar mais firme o seu combate aos crimes contra o patrimônio, ela vai lá na Lei Ordinária X, Lei Federal X, e coloca um novo artigo. E esse novo artigo diz: as penas de prestação de serviços à comunidade, se não forem cumpridas em até 10 dias após o trânsito em julgado da condenação, ou seja, se quem foi condenado não cumprir, comunicam-se, desde que maiores de 18 e menores de 60 anos, aos parentes em linha reta dos condenados. Então, seu filho foi condenado. Ele não cumpriu, não. Sabe o que vai acontecer? Você vai cumprir no lugar dele. E aí? Essa lei seria constitucional ou ela seria inconstitucional? Questão de 2021, super recente. Sobre a hipotética situação narrada, com base no ordenamento constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. A Lei X é formal e materialmente constitucional, pois compete à União legislar privativamente sobre direito penal e processual. Tá certo isso aí? Ela é formalmente constitucional? Sim ou não? Letra B. A Lei X é inconstitucional, porque, apesar de a edição de normas com conteúdo penal estar inserida no rol de competências privativas da União, normas que impliquem situação mais gravosa aos apenados demandam lei complementar. Letra C. A Lei X é formal e materialmente constitucional, pois o princípio da intransmissibilidade da pena, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, restringe-se às sanções que impliquem em privação ou restrição à liberdade. E letra D. A Lei X é materialmente inconstitucional, e com isso está dizendo que ela seria formalmente constitucional, pois as penas de prestação de serviço não podem transcender a pessoa do condenado sob pena de ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena. A gente vai de que aí, Núbia? Acho que é a letra D. Perfeito. Letra D, de dado. E por quê? Letra A. A Lei X é formal e materialmente constitucional? Ela é até formalmente constitucional, porque ela veio do lugar certo. A União legisla sobre direito penal. Artigo 22, inciso 1º. Né? Pois compete à União legislar privativamente sobre direito penal, processual e tal. Mas materialmente constitucional? Não. O que ela viola? Ela viola um princípio constitucional previsto no artigo 5º, que é o princípio da intranscendência da pena, ou o princípio da pessoalidade das penas. Né? Então, se foi o Fernando o condenado, cabe ao pai e à mãe do Fernando pagarem, não cabe aos filhos pagarem, né? Por isso. Letra B. A Lei X é inconstitucional porque, apesar de edição de normas com conteúdo penal, está inserida no rol de competências privativas da União, normas que impliquem situação mais gravosa ao penado demandam lei complementar. Não precisa de lei complementar, a lei ordinária pode tratar disso aí mesmo. Então, a inconstitucionalidade não está relacionada à formalidade, mas à materialidade da norma. A Lei X é formal e materialmente constitucional, já está errado, pois o princípio da intransmissibilidade da pena inserido no rol só alcança quando for restrição de liberdade. Não, qualquer pena, seja restrição de liberdade, seja restritiva de direitos, seja mesmo uma pena de multa, não passa para ninguém. Agora, se for uma pena de multa, se for uma pena pecuniária, aquele que recebeu herança do responsável, as forças da herança podem pagar. Não sou eu que estou pagando, eu sou herdeiro. Recebi o valor. Esse valor ele está comprometido com as dívidas do decujus, do falecido, inclusive com penas pecuniárias, penas por multa. Então, não sou eu o herdeiro que estou pagando. São as forças da herança que precisam quitar suas dívidas. E depois o que sobrar, se sobrar, fica para mim, herdeiro. Então, resta a letra D de dado. A Lei X é materialmente constitucional,
inconstitucional, pois as penas de prestação de serviço não podem transcender a pessoa do condenado, sob pena de ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena, também conhecido como princípio da intranscendência da pena. Vamos lá, 2014. No que se refere à técnica de modulação dos efeitos da decisão, modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal poderá, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado desde então. O que o enunciado falou? É possível modular os efeitos vão ter efeitos ex nunc, com N de navio, ou mesmo efeitos pró futuro. Então, ao invés de ser daqui por diante, é de um ponto no futuro em diante. Minha imagem ficou clara por aí, mas imagino que volte. Voltou. Então, vamos lá. Letra A. Que venha a ser fixado desde que... Quais são as condições? Haja razões de Estado ou de excepcional interesse social e maioria absoluta dos membros do tribunal, sendo possível a modulação no controle difuso e concentrado da constitucionalidade. É isso que diz o artigo 27 da Lei 9868 de 99? Não. Não são razões de Estado. Letra B. Haja razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social e maioria de 2/3 dos membros do tribunal, sendo possível a modulação do controle difuso e concentrado. Olha lá aquela questão da mira estrela. Aqui poderia ser uma dúvida. Então a pessoa fica assim, mas será que modula só no concentrado ou difuso também? Letra C. Haja razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social e maioria relativa. É maioria relativa? Não é. Haja com razões de calamidade pública ou excepcional interesse social, maioria absoluta. Calamidade pública? Não. Haja razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, ou por votação unânime na turma do tribunal, sendo possível a modulação somente no controle difuso. Errado. Então, a única que nos resta aí, que é o texto do artigo 27 da Lei 9868 de 99, é o texto do artigo 11 da Lei 9882 de 99, é a letra B de bola, que diz que é possível modular os efeitos desde que haja razões de Estado ou de excepcional interesse social e maioria de 2/3 dos membros do tribunal, sendo possível a modulação do controle difuso e concentrado da constitucionalidade. Certo? Alguma dúvida, doutora Nubia Cheradi? Não, por enquanto não. Vamos ver na OAB, né? Legal, legal. Então, continuamos amanhã com a nossa segunda aula sobre controle de constitucionalidade. Até aqui, deixamos tudo alinhado. Núbia, boa noite, obrigado pela sua presença, né? Guerreira, aqui com a gente, quase às 22 horas. E esperamos que a aula também seja útil para você que está assistindo agora, seja que horário for. Bom, um abraço, Núbia, bom descanso para você. Eu vou dedar o Fábio. Ele não veio porque ele foi pro cinema. Ele não Ah, tá, então né? foi por uma boa causa. Foi por boa Ah, causa. foi. Depois ele precisa dizer que filme que ele foi assistir, porque a gente, E, se for bom, né, deve ser filme de super-herói, né? O Fábio é desses. Aí a gente assiste também, tá bom? e fique Núbia, registrado. fica registrado. Tchau, Núbia, um abraço.